Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lima Neto, cardiologista, e hoje a gente vai fazer mais um vídeo educativo em cardiologia e hoje a gente vai responder uma pergunta das redes sociais, né? Me perguntaram, doutor Lima, a falta de ar é problema no coração? Então bora lá, gente. Ó. O sintoma falta de ar é quando a pessoa sente uma dificuldade de respirar. Também é chamado como falta de ar, cansaço, tá certo? E esse sintoma pode ser decorrente de várias doenças, desde doenças da parte do nariz, da garganta, que pode ser rinite alérgica, sinusites, né? Inflamações da traqueia e dos brônquios, como bronquite, pode ser doenças do pulmão, tá certo? Só que geralmente essas doenças vêm acompanhado de quê? De nariz entupido, nariz escorrendo, espirros, tosse, uma tosse cheia com secreção, com tosse produtiva, né? Tá certo? Às vezes a coloração, né, das secreções do catarro ficam amarelo, esverdeado e mais espessada. Então, a falta de ar com esses sintomas geralmente fala a favor de doenças de sinusite ou até de pneumonias de bronquites, tá certo? Mas a falta de ar também pode ser causada por doença no coração. Doutor Lima, e qual é ou quais são os grupos de doenças do coração que dão principalmente falta de ar? Então é um grupo de doenças principalmente chamado do coração crescido, que é a doença chamada insuficiência cardíaca, mas popularmente a gente chama coração crescido. Então a gente sabe que o coração ele é um motor, ele puxa o sangue do pulmão e bombeia para frente, para o resto do corpo. Então quando o coração cresce ou fica fraco, ele não consegue puxar muito esse líquido do pulmão e bombear para frente, para o braço, para a perna, para a cabeça. E aí a gente vai ter então uma consequência desse líquido acumulado, desse líquido que ficou represado no pulmão. Então esse líquido represado vai causar o quê? Vai causar a falta de ar e o cansaço. Doutor Lima, e qual é a característica principal desse cansaço do coração? A característica principal, gente, é que esse cansaço vai ocorrer principalmente quando você fizer esforço. Então, quando um paciente ele começa a caminhar e fica ofegante, e isso é progressivo, né? Esse cansaço vai ser progressivo. Ele começa, doutor Lima, antes eu conseguia subir uma escada para ir para o meu trabalho, agora eu notei que faz uns 3 meses para cá, esse cansaço agora eu não consigo, eu tenho que parar no meio do caminho, eu tenho que descansar, eu tenho que respirar com calma para eu conseguir fazer essa caminhada. Doutor Lima, só que agora no último mês eu não consigo nem subir a escada. Se eu andar rápido no plano, quer dizer, ó, então está havendo uma progressão do cansaço. Antes era no esforço grande, agora vai ficar no esforço médio e depois vai ficar no esforço pequeno. Então esse cansaço progressivo, que depois se torna até caminhar devagar no plano, ou às vezes até caminhar dentro de casa, como para tomar banho, fica ofegante com a tosse seca, essa característica de cansaço aos esforços é uma característica principal da falta de ar do coração. Doutor Lima, e qual é outra característica importante que vem junto com essa? É que essa falta de ar ao esforço físico, ela vem junta com a falta de ar ao se deitar. Doutor Lima, eu me deito, parece que eu fico sufocada. Então essa falta de ar ao se deitar, que o sintoma médico é chamado de ortopneia, tá certo? É o cansaço quando você fica deitado. Essa falta de ar ao se deitar, essa ortopneia também é muito característica da falta de ar do coração. Então, doutor Lima, se eu tiver um paciente que ele cansa fácil quando faz esforço, quando ele se deita, o fôlego fica mais curto, ele tem que levantar ou dormir com 2, 3 travesseiros. Às vezes a gente atende paciente aqui, gente, que tem que dormir sentado, né? Então ele fica muito congesto, né? Então, com líquido no pulmão, a gente examina ele, houve estertores pulmonares na hora que faz a auscultazinha do pulmão. Então essa característica fala muito a favor da falta de ar do coração. Então, só que além dessa falta de ar, aparecem outros sintomas. Então, além de eu ter cansaço ao esforço, além de eu me deitar e ficar ofegante, às vezes acordo à noite com a falta de ar muito forte, muito grande, achando que vai morrer sufocado, começa a aparecer um outro sintoma sem ser o cansaço. Começa a aparecer
o edema nas pernas, o inchaço nas pernas. Então isso fala muito a favor do sintoma que é essa falta de ar do coração. Doutor Lima, e por que o coração cresce? Então o coração cresce em decorrência de algumas doenças. Então o coração crescido ele é uma consequência. Doutor Lima, é consequência de quê? Um infarto, pressão alta, a doença de Chagas, que é causada pela picada do barbeiro, que entra um protozoáriozinho que inflama o coração. Excesso de álcool, muita gente pensa que apenas a bebida alcoólica causa cirrose. Mentira. A cirrose ela é causada muito pelo que? A bebida alcoólica também causa muito o que? Ela causa um coração crescido, chamada miocardiopatia alcoólica. Pacientes que fazem quimioterapia, tá certo? Pacientes que fazem quimioterapia, o quimioterápico às vezes causa uma lesão pulmonar. Uma lesão no coração. Então o coração fica crescido, né? Então tem várias outras doenças, como veia entupida, excesso de bebida alcoólica, doença de Chagas, quimioterapia, arritmias crônicas não tratadas. Então elas levam essa doença chamada insuficiência cardíaca. Outra causa muito comum no nosso meio que eu esqueci de falar, a doença decorrente da febre reumática, que causa lesões na válvula mitral. Então hoje o alerta vai para a gente aprender a reconhecer esses sintomas da insuficiência cardíaca, que é o popular coração crescido. Se você conhece alguém que tem esse sintoma, que cansa quando caminha, quando sobe um alto, que tem as pernas inchadas, às vezes essas veias do pescoço ficam bem grandes, bem dilatadas, né? Então isso favorece muito essa falta de ácido do coração. Doutor Lima, qual é o médico? É o cardiologista, né? E qual é o exame principal? O exame principal é o ecocardiograma, que é o exame que a gente vê o coração. Então a gente vai ver o tamanho, vai ver as válvulas, vai ver a força e vamos começar um tratamento correto desse coração crescido, tá bom? Hoje existem remédios que conseguem melhorar muito a qualidade de vida, apesar de ser uma doença grave, séria, que o paciente muitas vezes requer internações repetidas. Então ter um acompanhamento cardiológico rigoroso é fundamental, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana, um abraço e fiquem com Deus.